Olá, sexto ano! Bom dia para todos vocês. Hoje a gente vai falar sobre o módulo 13, separação de misturas heterogêneas. No módulo anterior, no módulo 12, a gente falou das substâncias e misturas, né? Começamos a falar alguma coisa assim sobre as misturas heterogênicas e também as misturas homogêneas. E tudo que ocupa, a gente falou sobre tudo que ocupa lugar no espaço e tem massa, é denominado como matéria. As substâncias é uma porção de matéria que tem propriedades constantes e características também. Falamos da mistura, que é um material formado por duas ou mais substâncias. Falamos das misturas homogêneas, que apresentam apenas uma fase. Falamos das misturas heterogêneas, que são duas ou mais fases, e também sobre ciência, que sistema é o material que se deseja estudar. E o sistema ele pode ser homogêneo e ele pode ser também heterogêneo. E hoje a gente vai falar sobre a separação de misturas heterogêneas. E para dar início, a gente falou aí, sobre os pesquisadores, a gente vai falar, né, na verdade, sobre os pesquisadores da UFMG. Eles desenvolveram filtros capazes de separar a água do óleo. Então vamos ler esse trechinho aí, do Para Começar, na página 562. Danos ambientais causados por derramamento de petróleo, na figura 1 aí, que eu estou mostrando aí no slide, poderão ser amenizados por uma nova tecnologia de absorção, um filtro, que separa a água e o petróleo, com eficácia de até 99%. Desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas, da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, eles permitem que a separação seja feita em alto mar. Com isso, o processo torna-se mais rápido e também barato. Hoje, quando há esse tipo de acidente, o óleo ele é misturado à água e ele necessita ser transportado até a terra firme para que então para ele receber o tratamento que separa as duas substâncias, a água e também o petróleo. 60% do líquido transportado geralmente é água e ele trata-se de um processo caro e bastante oneroso. E nas últimas 3 décadas, pelo menos 5 grandes acidentes culminaram em vazamentos de grandes quantidades de óleo, poluentes em alto mar no Brasil, e todos envolvendo plataformas de petróleo. Então, com o filtro, não há gastos para transporte de água e muito menos contaminar até a terra firme, né? A contaminação até a terra firme. Então, funciona da seguinte forma: o equipamento ele é levado para a plataforma e a água é bombeada para o filtro. E depois do processo de separação, a água é devolvida e limpa ao mar e o petróleo ele é despejado nos compartimentos do navio, estando pronto para o uso de comercialização. Explica o coordenador do projeto, professor Jadson Belchior, como a filtragem passa a ocorrer no mar. Os navios precisam transportar apenas o petróleo, carregando menos volume, há uma considerável economia de gastos, acrescenta esse estudioso. Então, essa foto aí é um vazamento de petróleo no mar, na bacia de Campos, no Rio de Janeiro, uma foto de 2011, e a camada acinzentada é o petróleo, e a camada mais escura, a água. Então, gente, esse conteúdo desse módulo, ele vai possibilitar o desenvolvimento de competências da BNCC, relacionadas às aplicações e aplicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e a proposição de alternativas aos desafios do mundo contemporâneo,
do mundo contemporâneo. Então, pessoal, o derramamento do petróleo no mar, ele pode causar inúmeros danos aos seres vivos e ao meio ambiente, né? A gente já ouviu falar. Então, por isso, quando um acidente desse tipo acontece, é importante que retire o petróleo da água o mais rápido possível. Como podemos observar a imagem acima, a mistura de água do mar e o petróleo, ele é heterogênea, né? É uma mistura heterogênea, pois é possível identificar mais de uma fase aí desses compostos, dessas substâncias juntas. E o texto, ele nos informa uma maneira de retirar o petróleo da água, mas se quisermos separar o componente de outra mistura heterogênea, por exemplo, a areia da água, como que a gente vai fazer? Então, neste módulo, a gente vai estudar alguns desses procedimentos chamados de método de separação de mistura, certo? Então, a primeira coisa, a gente vai falar sobre a separação de mistura e a gente pode ver que a maioria das ocasiões, as substâncias presentes na natureza ou nas indústrias, elas são puras e elas fazem parte de misturas cujos componentes muitas vezes eles podem ser separados. E o processo de separação, ele pode ser mecânico, utilizados para separar misturas heterogêneas, sem a necessidade de transformação física. Ou físicos. Então a gente já falou de mecânicas, que elas são utilizadas para separar misturas heterogêneas, sem necessidade de transformação física. Ou ela pode ser uma separação física, aquela que ocorre com alterações de estado físico de pelo menos um dos componentes. Ao longo do estudo desse módulo, gente, a gente vai dar ênfase a alguns processos mecânicos, como catação, peneiração, separação magnética e filtração e decantação. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é de catação. A catação é o método mais simples. Aí a gente está vendo, né, uma figura. É o método mais simples de separar misturas heterogêneas. É a base no tamanho e no aspecto dos componentes da mistura. Podemos verificar esse método em tarefas simples, como catar pedrinhas no feijão, né? Então a gente vai estar lá separando a pedra do feijão, ou separar os diferentes tipos de materiais do lixo. Para fazer a separação, utiliza-se objetos como pinças ou até mesmo as próprias mãos. Nesse caso, o uso de luvas pode ser necessário, né? Caso, dependendo do que você for separar. Aí na foto é a separação de pedrinhas do feijão em um exemplo de catação. Já a peneiração, também chamada de tamização, é um método que separa materiais sólidos de tamanhos diferentes. Nesse caso, os componentes eles são separados com o auxílio de uma peneira que retém as partículas maiores, deixando passar apenas as menores debaixo da peneira, né? Logo abaixo da peneira. Em uma construção, por exemplo, esse método é utilizado para separar a areia de pedras, né? Como a gente vê aí na figura ao lado aí. Outro exemplo muito comum é o ato de peneirar produtos utilizados na culinária, que é o que a gente vê aí separando a farinha aí de trigo para fazer pão. Pessoal, aí no livro, na página 564, fala um pouquinho da separação do lixo, no qual retrata a coleta seletiva e a reciclagem. A gente vai aprender um pouquinho sobre ela. As atividades humanas, elas geram resíduos, todo mundo sabe, né? Qualquer coisa que a gente come gera algum tipo de resíduo. E que se não puderem ser utilizados ou reaproveitados, eles são denominados como lixo. Esse resíduo ele pode ser de origem domiciliar, industrial, hospitalar, agrícola e vários outros tipos de resíduos podem ser. E diariamente são produzidos
enormes quantidades de lixo em todas as partes do mundo, sobretudo nos centros urbanos. Por causa disso, é preciso pensar em estratégias para lidar com esses materiais destinando-os a um tratamento adequado para a reciclagem, ou para a reciclagem, né, no caso. Então vamos falar um pouquinho sobre coleta seletiva. A coleta seletiva, a gente tem as duas primeiras imagens, ao lado um caminhão despejando o lixo e ao lado pessoas usando luvas fazendo uma coleta seletiva aí. Antigamente, todo o lixo produzido ele era levado para os lixões, que são depósitos de resíduos que nenhum tipo de tratamento ele é exposto a céu aberto. Como alternativa aos lixões, foram desenvolvidos os aterros sanitários, que é a imagem primeira aí, ó, que é o caminhão de lixo jogando o lixo nesse aterro sanitário aí. Nos quais o lixo ele é coberto com uma camada de terra, por isso que fala aterro, terra, aterro sanitário. E é o solo ele é preparado para que não haja contaminação. Antes de ir para o aterro sanitário, ocorre uma coleta seletiva do lixo, de modo a reduzir bastante a quantidade de material que é despejada nesse local. Então, ao lado direito aí, a gente vê a coleta seletiva, né? As pessoas fazendo a coleta seletiva antes de ir esse lixo para o aterro sanitário. E essa coleta seletiva de lixo é uma das etapas do processo de reciclagem. Então, antes de tudo, começa aí a reciclagem, pois permite a separação do material reciclável, né, que é o papel, vidro, metal e plástico, do lixo orgânico. E a separação ou catação do lixo, ele pode ser feito em casa, na escola ou em usinas de processamento de lixo em alguns centros urbanos, que é o que a gente vê aí na figura 6. Então, a reciclagem, gente, que uma figura aí que a gente colocou, reciclando a lata de alumínio, separando para a reciclagem, né? O Brasil é um dos países que mais reciclam alumínio no mundo. E além de reduzir a quantidade de resíduos a ser tratada, a reciclagem ela ameniza problemas ambientais graves, pois esses problemas ambientais graves diminui a necessidade de extração de matéria-prima, o que reduz a poluição do ar e das águas e contribui para a economia de energia. O processo de coleta seletiva, quando ele é bem estruturado, ele consegue recuperar significativamente a quantidade de matéria para reciclagem, como o papel, o plástico, o vidro e o metal. E os rejeitos restantes, eles são materiais que não podem ser reaproveitados, como os tecidos, papel, carbono, fraldas descartáveis, couros e louças, que é um dos exemplos, certo? Então a gente falou aí de coleta seletiva e também falamos de reciclagem. Agora vamos falar de separação magnética. A separação magnética é um método de separação magnética em base na atração de um dos componentes da mistura por um ímã. Então é usado um ímã aí super forte e o que acontece? A mistura ela é submetida à ação de um ímã e é um componente com propriedades magnéticas. É atraído e separado do restante das misturas. Este método é muito utilizado em ferros velhos, por exemplo, aí que a gente mostra na figura 8. Já a filtração, pessoal, a filtração é um processo que pode ser utilizado para separação. Então, a gente vai separar uma mistura sólida e líquida ou sólida e gás. No caso de misturas de sólido e líquida, ela pode-se fazer o procedimento mostrado na figura abaixo aí, ó. Que vocês podem ver essa figura nessa figurinha aqui, ó. Nesse exemplo, a mistura ela é colocada em um funil contendo papel filtro e quando a mistura passa para o papel filtro, o sólido fica retido no papel e o líquido ele é recolhido no recipiente, situando a parte
de baixo, né? Então, o processo de fazer café é um dos exemplos aí. E tem como base o filtro. Então, tem gente que já usa cafeteira, né? E a cafeteira é um pouco diferente desse processo aí, desse filtro aí. Aqui em casa a gente usa esse aí, que é o preparo do café com as bases principais de filtração, que é o papel melita. Então esse aí é um dos exemplos de filtração que a gente traz aí para vocês. O outro, ainda continuando falando sobre filtração, também é o processo de separação utilizado no aspirador em pó. Então a poeira e o ar aspirado, eles são direcionados para o filtro, né? No qual as partículas sólidas da poeira fica retida aí no filtrozinho. Decantação. E aí, alguém sabe o que é decantação? A decantação, gente, é um processo que permite separar uma mistura de líquido e sólido ou de dois líquidos. Então, o que acontece? A decantação, ela diferencia-se da filtração. Por que ela diferencia-se da filtração? Por não utilizar nenhum tipo de filtro e por ser feito a partir de separação natural das fases. Então, nesse processo, o sistema ele é deixado em repouso até um dos componentes e deposite no fundo do recipiente, conforme aí na figura 12, essa figura da esquerda aí. E dessa maneira é possível transferir a parte superior para outro recipiente. Então aqui a gente colocou a areia, colocamos a água e esperamos um pouquinho essa água ser limpa, né? Então a gente deixa de repouso um tanto e depois ele é retirado. Um outro método da decantação que é muito utilizado nos casos em que a filtração não pode ser utilizada para separar dois líquidos, por exemplo, a água e o óleo, porque os dois passariam pelo filtro, né? No caso. Então, o que acontece? Nesse caso, o que eles usam? A mistura ela é deixada em repouso. E depois que ela é deixada em repouso, em um funil de decantação, no qual o líquido, eles se separam, né? Então a água vai para baixo, aí aqui tem tipo uma torneirinha, ó. Aqui a gente tem uma torneira, no qual ela tá fechando o líquido que tá dentro desse funil de decantação. O líquido, que é a água, vai abaixar e o óleo ele vai subir. Então o que acontece? O funil de decantação, ele tem uma torneira aí, né? Que eu mostrei para vocês. E a parte de baixo, que ao ser aberta, deixa escoar lentamente o líquido que ali se acumula para o outro recipiente. Então, o líquido restante no funil, ele pode então ser retirado pela parte superior para evitar a contaminação aí do óleo com a água. E logo abaixo a gente tem um becker, né, que é um outro recipiente, que é despejado essa água, certo? Interessante, né? Então vamos lá. Centrifugação. Uma centrífuga, gente, é um método utilizado para acelerar a decantação. Para isso, a mistura ela é colocada em um tubo de ensaio, né? O tubo de ensaio é esse recipiente aqui, ó. Esse aqui é um tubo de ensaio, E esse tubo de ensaio que são inseridos em uma centrífuga, eles foram colocados em uma centrífuga, que é um equipamento capaz de girar em alta velocidade. E ao serem submetidos a essa rotação, né, que vai ser girada em alta velocidade, os componentes de mistura que se separam, eles vão se separar. Então, essa técnica é muito utilizada, por exemplo, para separar os componentes do sangue, né? Então, aí a gente eles usaram uma centrífuga e ela é muito utilizada para análises clínicas de sangue. Nela são colocados os tubos de ensaio com sangue e ao serem rotacionados em alta velocidade, tem o seu material sólido decantado no fundo. Então, o sangue fica no fundo e depois fica o líquido, um outro líquido aí, mostrando logo abaixo.
Então, gente, para finalizar, a gente aqui falou sobre as misturas heterogêneas, que podem ter seus componentes separados por meio de uns processos mecânicos. Processos mecânicos que são a catação, que baseia-se no tamanho e no aspecto de componentes da mistura. A peneiração, que separa materiais sólidos de diferentes tamanhos. A separação magnética, que baseia-se na atração de um dos componentes da mistura por um ímã, e a filtração, que é usada para separar uma mistura de sólido e líquido ou de sólido e gás. A decantação ela é feita pela separação natural das fases de uma mistura por meio do repouso, no qual uma delas ela se deposita no fundo do recipiente. A centrifugação, que é um recurso utilizado para acelerar a decantação. E eu vou deixar para vocês responderem aí a 570 e 571 e entregar para mim até o final do dia. As correções desse conteúdo, eu vou gravar um vídeo e vou mandar para vocês essas correções fora do horário de aula, porque senão a gente não consegue terminar o semestre. E na próxima aula, a gente já vai começar o módulo 14, beleza? Pra gente já finalizar ele e deixar vocês fazer os exercícios. E também eu vou fazer da mesma forma, gravar a correção dos exercícios e mandar para vocês em uma outra aula, beleza? Até o final do dia de hoje, entregar os exercícios da página 570 e 571, beleza? Para amanhã a gente fazer o outro módulo. Um beijo e super abraço.